podemos assentar em nome de Jesus. Hoje nós celebramos, no primeiro domingo de todo mês, de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Também é um domingo de primícias, onde nós trouxemos o nosso alimento e a gente coloca no altar para abençoar famílias. Eu te confesso uma coisa, quando eu olho os alimentos no altar, isso me constrange. Mas há no meu coração também uma indignação, porque numa igreja desse tamanho, esse altar deveria ser pequeno para a bondade que você pode se manifestar. Diz para quem está do seu lado: você fez a sua parte? A gente não pode dizer que não sabe que é o primeiro domingo, não é verdade? Você não pode dizer isso. Você fez a sua parte. Sabe por que a gente não faz a nossa parte? Porque tem pão na nossa mesa. Porque se não tivesse pão na mesa, a gente já está em casa orando, dizendo: Senhor, que os filhos se manifestem, para que a minha casa seja alimentada também. Então, se durante a semana, durante a semana, prepara para o Senhor, você está entregando ao Senhor, para que haja alimento. Traga 1 quilo de alimento não perecível, para a gente alimentar quantas famílias a gente puder. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uns anúncios básicos. Eu mandei 2 projeções aí para transparência, aí para a mídia. Dá para colocar a primeira? São 2 em sequência. O QR Code por último. Quero que coloque a primeira do livro. Nosso amigo Gilberlan, ele está com um projeto. Ele tem um projeto lindo lá na Maré, né? Nós já fomos lá num ano. Estou querendo ir esse ano de novo lá na Maré. Ele faz um dia de ação social, pregando o Evangelho. Então a Maré, a favela da Maré, ela para, né? O Zeire está aqui, ele sabe como funciona esse projeto. E ele fez contato comigo dizendo: pastor, não é uma iniciativa que tem uma igreja fazendo, não é uma iniciativa que tem uma empresa fazendo, não é uma iniciativa que tem político fazendo, mas é uma iniciativa onde a gente olha para a necessidade e a gente juntou pessoas para abraçar esse projeto. E uma vez por ano a gente entra na Maré para poder levar ação social lá. Ele mandou um vídeo para mim, para projetar. Eu só não vou projetar o vídeo porque é um pouco longo, mas eu vou colocar depois no grupo da igreja, para você poder assistir como é que foi uma que nós fomos lá. E o que ele falou? Pastor, a gente leva alimento, a gente leva corte de cabelo, a gente leva lá gente para regularizar a documentação de crianças, a gente bota brinquedo para as crianças. Eles têm um gasto muito grande. E o que ele depende? De gente disponível para fazer. E esse ano ele falou comigo o seguinte: pastor, Deus me deu uma estratégia, Deus me deu um livro, e esse livro ele é bênção na minha vida e bênção na vida de muita gente. Então a vendagem, o que vou vender com o livro esse ano, vai patrocinar o evento, vai patrocinar o que a gente vai fazer. Então ele enviou o livro, esse anúncio, para várias igrejas parceiras. Ele nos tem como igreja parceira, gente que ajuda, que investe no ministério dele. E ele falou: pastor, eu vou enviar esse anúncio, você coloca um QR Code depois lá, para o povo poder fazer um pedido desse livro, né? Para o povo poder, porque o pedido da igreja é o que a gente vai fazer na Maré. Eu vou na igreja depois, para a gente poder entregar o livro para o pessoal. Mas em contrapartida, você comprando, você vai estar me ajudando a levantar recursos lá para fazer o evento lá na Maré. Eu vou colocar o QR Code aqui, pode botar o outro slide. Se não me engano, ele chegou para mim agora há pouco, esse QR Code, eu baixei agora há pouco, né? Então você pode comprar o livro pelo QR Code, fazer a sua pré-venda. Ah, pastor, eu não vou deixar muito tempo aqui não, porque eu vou botar nas redes sociais da igreja, eu vou botar na minha rede social, vou botar no grupo da igreja, nas células, para você de alguma forma poder ajudar esse projeto. Amém? Dia 25 desse mês, dia 20 desse mês, tem o nosso congresso de mulheres, Casa de Esther. Eu tenho certeza que esse lugar vai ficar pequeno para a mulherada. Vai ou não vai? Posso ouvir um amém? Sim, eu vejo algumas mulheres indo para outras igrejas, viajando, pegando um ônibus, fazendo excursão. Vai chegar um tempo em que elas vão começar a vir para cá, de outras cidades, de outros estados, para receber aquilo que está fluindo através da sua vida. Deus vai levantar mulheres neste lugar, para fluir em nome dEle. Posso ouvir um amém? Daqui a pouco a gente faz o de homens também. E no dia 17 de agosto nós temos aqui o nosso dia da visão. É um dia inteiro focado no discipulado.
né? Nós somos uma igreja em célula e nós terminamos hoje o alinhamento do DNA, né? É um treinamento para líderes, mas no dia da visão, nós tiramos esse dia para poder trabalhar, compartilhar a visão do discipulado. E na visão do discipulado, né, nós caminhamos, nós cuidamos, nós crescemos. Quem veio no ano passado sabe que foi incrível. Então, se você gosta de discipulado, é de outra igreja, está visitando, quer conhecer como que a gente trabalha, quer trocar algumas ideias, traz perguntas, vai ter fórum de perguntas também, no dia 17 de agosto, aqui na igreja. Vai ser um sábado, o dia inteiro, de manhã até a noite. Foi cobrado um valor para a gente poder custear o almoço e custear algumas despesas do evento. A princípio vai sair em R$ 35 o dia da visão. Dá para você parcelar em 2 vezes ainda. Mas parcela não, você parcela, diminui para a gente. Aí a gente tem que arcar com o custo. 35 dá um preço legal, entendeu? Com o almoço, com bebida inclusa. Graças a Deus, espero por você. O pessoal da mídia conseguiu para mim o link daqui para eu poder mandar o slide. Manda para o meu celular, por favor. Tá? Eu orando pelo dia de hoje, Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Nós começamos a compartilhar hoje pela manhã. E como foi bom. Como foi bom hoje logo pela manhã. Tá, Gabi, bloqueou? Então pode fazer por aí então, tá bom? Hoje logo pela manhã nós compartilhamos essa mensagem. E eu te confesso, a vontade que eu tinha era de descer do altar e também vir aqui na frente e falar: pelo amor de Deus, ora por mim. Porque Deus falou tanto ao meu coração, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que Deus, Ele rasga o meu coração quando ministro a palavra também. Porque se a palavra não for fiel, não for algo que corte o meu coração, eu não devo compartilhar com a igreja. Porque antes de atingir o teu coração, precisa falar comigo alguma coisa. E a mensagem desta noite tem por tema a esperança do esquecido. Repete comigo: a esperança do esquecido. Gente, tem uma frase que diz que quem não é visto não é lembrado. Conhece, né? Quem não é visto não é lembrado. Essa frase eu escutei a minha vida inteira. Normalmente alguém usa essa frase para incentivar outra pessoa a se destacar. Normalmente alguém usa essa frase dizendo: cara, para de se esconder, porque quem não é visto não é lembrado. E se você ficar desse jeito, uma galera vai passar na tua frente. Você precisa se sacudir, fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram esta mensagem. E essa mensagem, quando está se referindo à tua ascensão profissional, quando está se referindo ao seu desenvolvimento na área educacional, quando está dizendo para você na progressão acerca do seu futuro, acerca da sua vida, essa frase não está errada não. Quem não é visto não é lembrado. Se você trabalha numa empresa, se você for omisso dessa empresa, as pessoas só vão se lembrar de você na parte que diz: vamos demitir quem não faz diferença. Diz para quem está do seu lado: você foi levantado para fazer diferença. Isso, pode deixar a iluminação assim. Iluminação. Ei, volta a luz. Aí, tá bom. Aí eu consigo ver você. Quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Lá na escola, tem gente que vai para a escola e senta no último banco. Eu não sei o que você vai fazer na escola quando você senta lá atrás. Aliás, eu sei, porque eu já sentei lá atrás. Porque quem senta lá atrás, senta para ver o ambiente. Normalmente quem senta lá atrás, senta para dominar. Mas não senta para dominar a parte educacional, mas senta para dominar a bagunça. Senta lá atrás para poder ver: aqui atrás ninguém vai me achar, aqui atrás ninguém vai mexer comigo, aqui atrás eu posso fazer, eu posso colar, ninguém diz nada. Você fica lá atrás achando que está se anulando, mas você está se exibindo. Porque quando você chega e já senta lá atrás, você está dizendo para quem está na frente: ó, se vocês têm interesse, vocês ficam por aí. Porque eu não tenho interesse, por isso eu sentei lá atrás. Por isso eu fiquei no fundo. E a gente sabe que no desenvolver da nossa vida, o professor está olhando para a gente. E vou ser muito sincero, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, e eu gosto de focar quem está na frente. Porque quem está na frente está dizendo: cara, eu tenho sede, eu quero aprender, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais junto. Nessa parte,
Eu te confesso, eu no começo da minha vida, quando eu era bagunceiro na escola, eu sentava lá atrás. Mas depois que eu decidi aprender, era a briga pelos primeiros lugares. Não porque eu queria me aparecer, mas é porque eu queria estar mais perto. Eu queria beber o máximo daquela fonte. Eu queria ter conhecimento. Eu queria verdadeiramente fazer diferença. Tinha momentos na faculdade que o professor olhava para a gente e falava: olha, eu tenho uma questão para você, quem quiser responder, responde, menos o André. Porque eu estava disponível o tempo todo para responder, porque eu vontade, desejo de aprender. Só que para algumas coisas na nossa vida, aparecer nesse nível realmente faz algum sentido. Aparecer nesse nível verdadeiramente dá alguma diferença. Quem não é visto não é lembrado. Você quer ver? Para eu poder casar, eu tive que ser visto. Ela me viu, e certamente ela lembrou: que homem bonito. Mais ou menos isso assim. Falando nisso, hoje quando eu botei esse... Gente, está bonitinho hoje? Quando eu botei essa roupa hoje, ela olhou para mim assim: nossa, parece um outro homem. Aí eu falei: você se apaixonou? Falei: isso aqui. Mas a gente às vezes muda a roupa, muda um detalhe e você é visto. Deixa eu dar uma dica para você que está encalhado, não. Para você que não está sendo visto por ninguém. Dá uma dica para você que não está sendo visto por ninguém. Porque sendo o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, cheia de unção, cheio de unção, bonito, bonita, você está solteiro até agora por causa de quê? Porque no mínimo pode estar escondido. E eu vou dizer uma coisa para você: quem não é visto, tem muito crente casando com Jezabel, porque Esther ainda não decidiu se restaurar, ainda não decidiu se levantar. Deus chamou para ser Esther, não Jezabel. Só os solteiros possam ouvir um glória a Deus? Vocês estão tão tímidos. Quem não é visto, não é lembrado. Mas eu vou fazer muito casamento nesse lugar, gente. Glória a Deus. A gente, quando diz isso acerca de se mostrar, de se expor, que quem não é visto não é lembrado, nesses níveis que eu falei, isso é válido. E você precisa aprender a desenvolver, aprender a se apresentar, aprender a se expor nessa condição. Só que eu tenho aprendido uma coisa: quando está relacionado ao plano e ao propósito de Deus, filho, não adianta se expor. Se Deus decidiu esconder você, não adianta querer se expor. Deus, Ele tem um plano na nossa vida, sabe, ao nosso âmbito comum, né? Até vale a pena querer se expor para ser lembrado. Agora, quando isso faz referência ao plano que Deus tem para a tua vida, eu não vou nem falar de se expor, eu vou dizer o contrário: não adianta você querer se esconder, porque se Deus decidir te expor para cumprir o plano dele, Ele vai fazer. Nesse caso não adianta, não é que você não queira se aparecer, porque quando é para fazer o plano, a vontade de Deus, tem muita gente que se esconde. Às vezes quando Deus chama a gente, na hora a gente fica assim: uau, Deus falou comigo. Mas depois que vai para a consciência, você diz: meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver tudo isso, eu tenho medo de não dar conta. A gente precisa confiar, a gente precisa saber esperar o tempo certo de Deus e da manifestação da tua soberana vontade. Se Deus te chamou, não adianta se esconder. Se Deus te escolheu, não adianta se expor antes da hora. Ele sabe o tempo certo de manifestar na tua vida a vontade dele. Eu quero ler com você um texto, está no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 14 e 15. Dá um pouquinho de retorno aqui no altar. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó.
Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você. Quando ouve um sonho, é capaz de interpretar. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa palavra. Te agradeço, Pai, porque eu sei que tem vidas que vieram aqui esta noite, que o Senhor, ó Pai amado, preparou o coração para receber a semente vinda do céu. Pai, que essa semente caia em solo fértil e que nada nem ninguém impeça que ela brote, cresça e frutifique. Pai, muito obrigado pela oportunidade. Não permita que eu corrompa a palavra, ou que eu impeça, que eu haja de algum modo que a tua vontade não se cumpra, mas que tudo aquilo que o Senhor preparou para esta noite, Pai, que tudo isso aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, no texto que nós lemos, nós vemos na história o momento em que José, que havia sido esquecido, foi lembrado pelo copeiro de Faraó. Deixa eu dizer para você o que aconteceu antes desse episódio. José, um menino de 14, 15 anos, adolescente, teve um sonho, e por causa desse sonho, que era um projeto de Deus, um plano de Deus, esse menino foi jogado numa cisterna e vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ao ser vendido como escravo, esse menino ele caiu diretamente no Egito. E lá no Egito, Potifar olha para esse garoto e ele compra esse garoto e o coloca como escravo na sua casa. E na posição de escravo, ele passou a ser administrador da casa de Potifar, porque ele fazia isso com excelência e isso encantou a visão de Potifar. À medida com que esse menino ia se desenvolvendo, a confiança de Potifar para com esse menino, ela ia crescendo. Porém, era um menino formoso, belo, de boa aparência, inteligente, temente a Deus, quesitos perfeitos para alguém casar, né? Mas naquela hora foi uma tentação para a esposa de Potifar, e ela intentou contra o menino, e ele, fugindo dela, ela o acusou de tentativa de estupro. Potifar fica irado com isso e pega e manda prender o jovem José. José passa um tempo na cadeia, no cárcere, e lá dentro do cárcere ele se mostra um bom menino, ele se mostra alguém interessado em fazer alguma coisa, e ele conquista a confiança do carcereiro. O carcereiro começa a se encantar com José e dá a ele algumas responsabilidades e passa a estar com José ali dentro do cárcere. José era bem quisto ali. Algum tempo depois, são condenados ao cárcere ali Faraó condena ao cárcere ali o copeiro e o padeiro. E quando lança ali dentro do cárcere o copeiro e o padeiro, eles têm ali um sonho, ambos têm um sonho. E nesse sonho, José tem ali então a interpretação. E ele diz para o padeiro: é certo que você vai morrer. E ele diz para o copeiro: é certo que você será restituído à sua função, à sua posição. Acontece como foi dito por José. Mas quando José chega para o copeiro, ele diz ao copeiro: peço que você não se esqueça de mim quando estiver com Faraó. Peço que você diga a ele que o que aconteceu comigo foi injustiça, e me tire daqui. É só isso que eu peço a você, para que você se lembre de mim. O copeiro foi restituído à função, e a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que foi ele se esquecer de José. Ele serviu o Faraó durante algum tempo. Algum tempo depois, a Bíblia não diz especificamente quantos meses, mas fala algum tempo depois. Eu imagino que não foram meses, até anos. E José, esquecido no cárcere, Faraó tem um sonho. E quando Faraó tem um sonho, ele diz: preciso de alguém que interprete. E ninguém no Egito tinha condições de interpretar esse sonho. Daqui a pouco, o copeiro sabe do que aconteceu. E ele chega para o Faraó e a Bíblia diz que ele lembra de José. Ele fala: aconteceu comigo algo similar. Eu tive um sonho.
Aliás, eu e o padeiro, nós tivemos um sonho. E este homem estava lá preso no cárcere, ele interpretou os dois sonhos. E assim como ele disse, assim aconteceu. Na mesma hora, Faraó disse: manda chamar José. Quando a notícia chega no cárcere que Faraó estava chamando, a Bíblia diz que José se levanta, se limpa, se barbeia, troca de roupa e vai ao encontro de Faraó. E a partir dali, a vida de José nunca mais foi a mesma. Sabe, eu olho a vida de José e essa história me encanta, porque José tinha tudo para dar errado, mas deu certo. José tinha tudo para ser esquecido, mas foi lembrado. José tinha tudo para ser alguém indignado, raivoso, irado, mas ele foi sábio, ele foi frutífero, ele foi próspero, ele foi honrado. A história de José, ela me encanta, porque ela tem tudo a ver com a minha história, com a tua história, com a história de muita gente que está aqui, sabe? E pensando acerca da história de José, eu quero conversar contigo sobre alguns pontos muito simples. O primeiro deles é: impedido por homens ou paralisado por Deus. Será que você consegue entender o que essa frase está dizendo? Será que você consegue entender o que esta frase, desejo que o Senhor, através dessa frase, quer falar ao teu coração? A pergunta que eu digo para você, você que se diz: mas eu estou paralisado, eu estou preso, eu não consigo fluir, eu não consigo ir além, porque alguns homens estão me impedindo. E eu te pergunto: você está impedido por homens? Ou foi Deus quem parou você? Você já pensou a esse respeito? Olha, na minha caminhada cristã, eu já recebi vários comentários, já sentei à mesa, já tomei muito café com gente frustrada, porque não tiveram os seus sonhos, os seus planos e os seus ministérios validados. É gente triste, porque diz: pastor, meu antigo líder, você não sabe o que ele fez comigo. Sabe, eu cheguei, eu apresentei um projeto para ele, e ele simplesmente olhou para mim e disse: esse projeto é teu, não é meu, não vou fazer nada. Eu me frustrei com aquilo, porque eu tenho certeza que era um projeto de Deus. Pastor, eu tenho um chamado, eu fui no monte, Deus falou comigo, Deus usou uma mulher de coque para falar comigo, Deus usou um pastor para falar comigo, sabe? Ele falou que eu tenho um ministério, e eu fui correndo para contar para o meu pastor, dizendo: Deus falou comigo, e ele disse que eu tenho um chamado, ele falou que eu vou ser pastor. E ele olhou para mim e falou: amém, vou orar por você. E não fez nada além disso. Sabe, ele não me ungiu, ele não me levantou, ele não me colocou no púlpito, ele não me deu uma igreja, ele não fez nada para mim. Sabe, eu já vi gente frustrada dizendo isso a respeito dos seus líderes. Eu já agi dessa forma. Eu falei com o Jana, eu falei: não nessa proporção, mas eu já tive momentos onde eu queria que Deus fizesse alguma coisa, aonde que Deus levantasse alguém para fazer alguma coisa para mim, e quem podia fazer simplesmente não fez, e eu atribuí para essa pessoa a minha ira, dizendo que Deus ia cobrar dela, sendo que eu entendi hoje que Deus havia calado ela, porque não era tempo de Deus fazer. Diz para quem está do seu lado: aprenda a entender o tempo. A gente fala até mais baixinho, porque isso desce arranhando na garganta, porque entender o tempo para muita gente é muito dolorido. Aprenda a entender o tempo. Sabe, de acordo com esse pensamento, o acesso ao ministério, ao chamado, está bloqueado pelos que de alguma forma ou alguma razão impediram essa pessoa de caminhar. Tem muita gente que diz: eu não caminhei porque me bloquearam, eu não progredi porque me seguraram, sabe, eu só não explodi porque alguém me abafou. Mas pensa só comigo, se essa convicção que essas pessoas têm é a convicção correta, quais eram as oportunidades de José então? José tinha um sonho, José tinha um plano. Aliás, ele não tinha um plano, ele recebeu de Deus uma direção, uma palavra, ele recebeu de Deus um propósito. Só que pensa só comigo, qual era a perspectiva que José tinha? Ele não estava em casa,
Ele estava numa terra estranha, foi vendido como escravo, e se não bastasse, estava preso. E quem prendeu ele era o principal do exército daquele lugar. É tipo, no nosso país às vezes acontece alguém que prende, não tem ninguém acima que mande soltar. Um monte de gente preso de forma injusta, e não tem ninguém que possa agir com justiça para soltar. Essa era a condição de José. Alguém que estava condenado, simplesmente por uma injustiça. Se essa convicção de que as pessoas elas têm que levantar você para que o ministério de Deus na tua vida aconteça, se esse é o pensamento que tem no seu coração, de que alguém ser o seu degrau para você subir, José não tinha degrau nenhum. José não tinha nada, ele não tinha absolutamente ninguém por ele no Egito. Sabe, e eu tenho entendido que nenhum preso tem condições de absolver a si mesmo. Todo preso, quando ele vai para uma audiência, toda pessoa quando vai para uma audiência, ele não tem condição de libertar a si mesmo. Ele vai porque ele precisa de um álibi, alguma coisa fora ele, que ele traga, que ponha convicções em quem está julgando a causa dele. Sabe, a ajuda que José precisava tinha que vir de fora da prisão. Porém, quem se lembraria de um preso, gente? Quem daria ouvidos a alguém condenado por um homem tão poderoso como Potifar? Pensa, quais eram as perspectivas que José tinha ali? Nenhuma, simplesmente nenhuma. Nenhum preso tem condição de absorver a si mesmo. Quando eu olho isso, eu vejo para a minha vida, eu vejo para a tua vida. Como que você consegue se purificar do seu pecado se não for pelo sangue de Cristo? Como que você consegue encontrar salvação longe de Jesus? Sabe o que me deixa muito pensativo ultimamente? É pessoas que se dizem tementes a Deus longe da igreja, tementes a Deus longe de Deus. É pessoas que dizem, não, eu confio em Deus, eu sei que Deus existe. Isso me assusta. Por que me assusta? Porque quem diz confiar em Deus está longe dele. Se diz confiar, porque abriu essa distância. A salvação que você precisa, ela não é gerada por você. Ninguém pode salvar a si mesmo. A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não viu um justo. Para você só caberia a condenação. Ah, se não fosse o amor de Jesus. Sabe, então eu entendo que José, ele olhava para a condição que ele estava. E quando o pessoal da mídia perguntou para mim, pastor, qual é a minha imagem de fundo? Eu falei, já pensou colocar alguém encarcerado olhando para fora? Eu não sei se alguém já experimentou o cárcere aqui alguma vez. Já experimentou estar preso, privado de liberdade. De repente a grade que existiu para você não foi uma grade como essa, mas de repente a liberdade que você estava privado foi um não acesso ao coração do outro, uma não liberdade de vir à igreja, de andar pela rua. Sabe, eu tenho entendido que o cumprimento do propósito, ele não depende da sua liberdade, e sim da sua obediência. Talvez você ainda não tenha percebido o grau de complicação que José estava vivendo. Ele estava condenado, esquecido, e aparentemente o seu futuro seria inútil. Tem muita gente que está aqui, que se estivesse na condição de José, poderia estar nutrindo de um sentimento chamado raiva. Como assim, pastor? Como assim um sentimento de raiva? Pensa, quem que ele acabou de ajudar? Copeiro do rei, certo?
Esse rei trabalhava do lado, servia o copo para Faraó. Tinha moral, com certeza. Tinha acesso. Um pedido desse cara poderia mudar a vida de José, como mudou. Mas eu imagino José tendo um encontro com esse copeiro lá dentro da prisão e falando para ele: olha, quando você sair daqui, você lembra de mim? Eu imagino quando o copeiro é liberto, quando tudo acontece, e José dentro do cárcere dizendo: já faz 2 dias. Certamente ele já se apresentou ao faraó. Sabe, já faz 1 mês. Certamente ele já deve ter servido o primeiro cálice. Sim, já faz 3 meses. E consequentemente ele deve estar preparando o terreno para falar alguma coisa a meu respeito. Já tem 6 meses, sabe? Eu estou aqui aguardando, eu estou esperando. Alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Sabe, já tem 1 ano. Mas o meu coração continua firme, porque Deus me deu um sonho. E se Deus me deu um sonho, eu tenho certeza que Ele não me mostraria nada que Ele não quisesse me dar. Sabe, já faz assim 2 anos, e eu tenho esperança, sério. Por mais que eu esteja esquecido, eu tenho esperança no Deus que me chamou. De repente essa foi a certeza no coração de José. Agora, se fosse o seu caso, como que você agiria? Miserável. Tem uma semana que o abençoado saiu daqui, eu falei para ele: você com certeza já esqueceu de mim. Deve estar curtindo agora, está no bem bom. Quando estava aqui no sufoco comigo, aqui no cárcere, estava dando uma de coitadinho. Agora que ele tem acesso à comida de Faraó, no mínimo está comendo coisa boa, enquanto eu comendo qualquer coisa. Tem gente rindo, mas possivelmente talvez seria assim que muitos se comportariam, porque levantaram no copeiro expectativas que deveriam ser direcionadas a Deus. Tem muita gente frustrada, porque espera que um homem levante quem Deus decidiu fazer se assentar. Tem muita gente frustrada, porque não conseguiu entender que Deus não te levanta o tempo todo, mas Ele te levanta na hora que Ele precisa manifestar o poder dEle, através da sua vida. José não se comportou como nós acabamos de dizer. Ele foi fiel, ele soube esperar o tempo, e a obediência a Deus proporcionou um coração íntegro de José, guardado ali na prisão. Eu tenho entendido uma coisa. Eu quero colocar o próximo slide. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem abre e fecha a porta da oportunidade é o Senhor. Eu entendo isso. Gente, pensa comigo. Quem pode impedir o Senhor? Me diz um que tem o poder de parar o Senhor, quando Ele decide levantar alguém e colocar um de seus filhos numa posição de responsabilidade, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer outro lugar. Quem vai impedir? Eu não vou cantar, que eu não sei se é do seu tempo. Vou cantar assim. Na minha antiguidade, tinha uma música que era mais ou menos assim, ó: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Lembrou, né? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Só crente antigo, vai. Quem tentará contra o braço? Vocês são velhos, hein? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Ah, gente, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Ei! Eu imagino Moisés vendo o povo agoniado, porque Faraó está vindo, o mar está na frente, dizendo: Moisés, a gente está lascado, vai morrer todo mundo. E Moisés, na pressão, foi falar com Deus. Eu imagino Deus: vai orar por quê? Se eu mandei marchar. Eu já liberei uma palavra para você, não tem uma segunda palavra. Quem já recebeu uma palavra de vitória não precisa de uma segunda opinião. Se Deus já mandou você marchar, por que você ainda insiste em murmurar, ainda insiste em não crer, ainda insiste em não confiar? Quem abre e fecha a porta da oportunidade é o Senhor. Meu querido, se você está empurrando e está fechado, esmurra não. Diz: Senhor, eu tenho uma palavra sua. Eu vou ficar aqui, quietinho, esperando que ela se abra, porque o Deus que prometeu garante. O Deus que prometeu garante. Eu só preciso ser obediente àquilo que Ele está falando. Sabe, tem muita gente que está aqui que poderia ter sido esquecido na sarjeta. Tem muita gente que está aqui que poderia ter sido largado no vício, no pecado, lá na miséria, aprisionado. Mas o Senhor decidiu tirar você de lá. Será que você consegue se lembrar como você estava quando você chegou aqui? Será que você consegue se lembrar como que você estava quando a graça te envolveu? Será que você consegue se lembrar como é que estava o seu coração, como é que estavam as suas orações, quando você experimentou a graça te agarrando, te abraçando? Eu vou dar para você pelo menos 20 segundos para tentar se lembrar de onde você estava. Lembra? Só que Deus decidiu tirar você de lá. Deus, lembra da mensagem de semana passada? Tem gente que é liberta, mas não volta para agradecer. Mas você está aqui. Você veio lembrando, dizendo: olha, Deus te lembra do seu passado, só para que a adoração, para que a gratidão não saia da sua boca. Deus te lembra do seu passado, não é para jogar na sua cara quem você era, mas é para dizer para você: antes de mim você era daquele jeito, mas eu te achei, eu te encontrei, eu decidi tirar você de lá. Sabe, é que a gente olha para a gente fala isso, tem uma oportunidade, será que eu vou conseguir acessar essa oportunidade? Tem uma oportunidade, será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir conquistar? Será que eu vou conseguir vencer? Eu aprendi uma coisa: o meu coração, por minhas próprias forças, nunca será capaz. Você sabia disso? Tem gente que olha e fala: pastor, quando você sobe no púlpito parece ser, sabe? Eu falei hoje de manhã na classe de líderes, eu falei: gente, eu tinha uma dificuldade quando eu era mais novo. E qual era a dificuldade? Falar em público. Você não tem ideia. Eu travava, chegava uma quantidade de gente, eu olhava assim, e eu gaguejava, e era assim mesmo. Eu falei: e hoje? Eu falei: continua do mesmo jeito. Mas quando eu subo no altar, eu falo: Senhor, que o teu Espírito se aposta da minha vida. Tem um texto na Bíblia que diz que quando Sansão, ele foi guerrear com a queixada, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e por causa disso ele fez uma coisa espetacular, e depois que acabou a guerra, o Espírito do Senhor saiu dele, e ele se sentiu cansado. É assim que eu me sinto quando acaba um culto. Antes de começar a pregar, eu estou ali no cantinho, dizendo: Senhor, tem misericórdia desse miserável aqui, mas a tua igreja, Senhor, ela precisa ser encontrada, usa a minha vida com graça, eu te peço, toma conta de mim. Acaba o culto, depois você olha para mim, parece que eu bati uma laje. Mas eu me alegro com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu me alegro com o que Deus está construindo na sua vida. De repente você está dizendo assim: Senhor, pastor, mas será que Deus ele vai fazer algo em mim? Sabe, já me falaram que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu olho para mim, eu não tenho nada para oferecer.
Sabe, pastor, eu olho para mim, eu me acho alguém tão incapaz. Eu tenho pedido para Deus fazer alguma coisa na minha vida, para que Ele me capacite. Eu aprendi que a capacidade, ela está prevista nos planos de Deus. A sua capacidade, ela está prevista nos planos de Deus. Porque quando Deus deu um sonho a José, na adolescência, na realidade Ele estava dizendo para José: olha o teu ministério aí, ó. Lá na adolescência, quando Deus dá a José sonhos, era uma dica que Deus estava dando para ele: o teu futuro foi construído no passado. Aquilo que eu vou fazer na tua vida tem tudo a ver com aquilo que você nasceu fazendo. Quando eu olho isso, eu entendo que Deus não precisa dar algo novo para ninguém. Como assim, pastor? Não, Ele já te formou completo. Deus não é irresponsável. Deus não, a falta de planejamento não existe em Deus. Falta de capacidade não existe em Deus. E eu entendo que quando Ele te formou, Ele já te dotou com todos os dons e talentos necessários para que a sua vida se desenvolva no propósito. Para José interpretar sonho, ele teve que ter intimidade com o sonho. Sabe, diz para quem está do seu lado: o teu futuro está escondido no passado. Pastor, como assim? Eu era um pingaiada. Se você vai ver só coisa ruim do seu passado. Eu disse de manhã aqui que quando eu tinha 8 anos, tem alguma irmã minha aí hoje? Ou elas se desviaram? Tem só uma só, né? Uma, tem mais outra aí não, né? Não, Raquel não veio hoje não, Raquel está desviada. E a Noemi? Foi embora? Misericórdia. Mas se você conversar com alguma das minhas irmãs, você vai ouvir delas uma história. Quando eu tinha 8 anos de idade, a gente saía daqui para ir na igreja lá em Angra, em torno de 40 minutos de ônibus, que o ônibus fazia um tour pela cidade, conhecia a central da Japuíba ali, voltava ali pelo mirante do Morro da Cruz, passava por cima ali, era quase 40 minutos. Alguém desse tempo aqui? Você é velho, hein, Wellington? Bateu quase nós dois só. Estou preocupado com isso. Se cuidar, hein? Sabe, nesse tempo, um garoto de 8 anos, passando 40 minutos no ônibus, o que um garoto de 8 anos vai fazer? Quem tem criança de 8 anos aí? Seu filho ia ficar na internet o tempo todo. Mas naquela época não tinha. Mas um garoto de 8 anos, pode perguntar a elas depois, eu gostava de ir cadeira por cadeira, falando de Jesus para alguém. Sabe, elas achavam bonitinho. Elas até riam. Mas hoje eu entendo que Deus estava me preparando para fazer na minha infância. Meu futuro estava escondido no passado. Eu não sabia com 8 anos de idade que eu ia ser pastor. Mas Deus dizia: um jovem pastor já nasceu sabendo falar de Jesus. Já nasceu tendo desejo de pregar o Evangelho. Meu querido, o que Deus fez na sua vida, no teu passado, tem chaves que você guardou da sua adolescência, da sua juventude, que Ele vai usar elas para destravar muita coisa lá na frente. Faraó precisou de alguém que interpretasse o sonho. Ninguém no Egito conseguiria interpretar o sonho. Eu lembrei que tem um cara que está preso. Fala assim: José não estava preso, ele foi guardado. Sabe, você não foi esquecido, você foi guardado. Isso para quem está do seu lado. Fala assim: você não foi esquecido, você foi guardado. E eu faço isso com tanta alegria, porque quem falou para você, quem está do seu lado, normalmente te conhece. Conhece as suas queixas, conhece as suas neuras, conhece as suas crises, conhece as suas orações, o seu lamento, e aonde você diz: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não vai fazer alguma coisa? Será que Ele se esqueceu de mim? Você não foi esquecido, querido, você foi guardado. O propósito que Deus tinha nessa história, essa história não era sobre José. Sabe por que tem muita gente agoniado? Porque acha que o mundo, Deus não te fez sol, onde o mundo gira em torno de você.
Tem muita gente frustrado que acha que o mundo, o favor de Deus, gira em torno da sua vontade. A história não era sobre José. A história era sobre a formação do povo hebreu, a formação do povo de Deus. E Deus na história tinha previsto: olha, naquele tempo vai haver fome. Para haver fome, eu tenho que levantar um menino sonhador. Ele nem sabe que o sonho dele faz parte da história, mas eu vou ensinar ele a sonhar, ainda na sua adolescência. Eu vou levar ele até o Egito, e lá no Egito, ele vai ser bem visto. Só que ele vai ser guardado, porque se Potifar gostar dele, esse garoto vai sair de administrador, para trabalhar nas fileiras do exército de Faraó. Eu não fiz José para ser general, eu fiz José com outro propósito. Então Potifar guarda José, e ele vai para a cadeia, e na cadeia ele foi auxiliado do faraó, do carcereiro, e o carcereiro poderia olhar para José e dizer: José vai me substituir quando eu morrer? Garoto bom, menino bom, inteligente, dedicado, eu vou promover ele a carcereiro um dia. Não, Deus não fez José para ser carcereiro. José estava guardado ali, mas um dia Faraó teve uma falta, a falta de alguém que cumprisse um propósito. Deus fez nascer no coração de Faraó uma necessidade, para que ela se realizasse na vida de José. José é levantado, ele cumpre um propósito, e por causa desse propósito, a família dele não morreu de fome. Por causa desse propósito cumprido, ela vem para o Egito. Por causa desse propósito, nasce o povo hebreu, e por causa desse nascimento, vem aí as tribos, vem ali Jesus, vem ali a cruz. Deus tinha um propósito na vida de José, e esse propósito continua se desdobrando até hoje. A história não era sobre José. José, ele fazia parte do plano de Deus, ele era um elemento importante. O sonhador estava incluso no plano de Deus, para levantar um povo. Sabe, Deus não precisa te usar o tempo todo, Ele precisa só te posicionar na hora certa. É que às vezes em você a gente acha que Deus é obrigado a usar a gente todos os dias. Sabe, quando a gente busca ser usado por Deus o tempo todo, pode ser que a gente esteja desejando usar o que Deus está fazendo na nossa vida. Quando você busca ser usado o tempo todo, possa ser que o que talvez esteja aflorando não é humildade, mas sabe, a manifestação de um ego exaltado na vida de tanta gente, porque Deus me usa, porque Deus faz algo na minha vida. Eu tenho entendido que existe a hora certa de Deus expor você, e existe a hora certa para Deus guardar você. Você não foi esquecido, você foi guardado. Há um tempo atrás eu comentei sobre isso com vocês. Eu falei que na minha juventude, o mesmo avivamento que levou o Zeiro para a Irlanda, foi o avivamento que eu experimentei em Itatiaia. Não tinha internet direito, não tinha transmissão como a gente tem hoje. Ele estava lá em BH, e Deus arranca ele de BH e leva para outro lugar do mundo, e ficou vários anos como missionário. Só que nessa mesma época, o mover que estava acontecendo em BH, eu experimentei uma parte aqui. Marquinhos está aqui também, o Marquinhos sabe disso. A gente experimentou, gente, foi incrível. Era absurdo. Era o povo chegar na igreja, o culto nem começava, ninguém falava nada, o povo já estava chorando, já estava falando em línguas, já estava adorando, ninguém tinha ligado nem microfone. Sabe, era algo tão absurdo, era uma presença tão grandiosa na vida da igreja. Eu falei: Senhor, que maravilha é isso que eu estou vivendo. E a gente começou a viajar pelo Vale do Paraíba, em várias igrejas, pregando, tocando, sabe, ministrando. Foi algo assim gostoso demais. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor me direcionou. Nessa época eu estava passando um perrengue absurdo, faltava quase tudo, não era, Jana? A Janaína, na época, ela olhava para mim, e Janaína, ela se converteu de verdade, mas naquela época ela questionava algumas coisas, dizendo: Deus, se o Senhor é Deus, por que o Senhor usa o meu marido, mas na minha casa está desse jeito?
Está faltando as coisas. E eu chegava em casa, ela falava: amor, não tem pão, não tem comida. Eu falo: Deus já provei. E Deus chegava lá e provia. Deus dava, Deus manifestava. Não faltava unção, não faltava pão. Meu coração estava feliz, porque Deus estava fazendo. Mas houve um tempo na minha vida onde tudo parou. Houve um tempo na minha vida aonde eu não fazia mais nada, não pregava em lugar nenhum, aonde eu não ministrava mais nada. Nessa época eu vim para Angra, e nessa mesma época teve a Expo aqui em Angra, e no meio daquela multidão na Praia do Anil, eu olhando as coisas acontecendo, vendo o pessoal lá no palco, lá no altar, lá é palco, aquele palco. E eu vi vários pastores lá em cima, e eu falava: Deus, o Senhor disse que tinha um chamado na minha vida. E eu estou aqui num lugar que eu nasci aqui, mas ninguém me conhece mais. Ninguém nem fala comigo direito. Eu estou no meio dessa multidão, mas tem um vazio dentro de mim. Naquele dia Deus não me respondeu nada. Eu comecei a não gostar da terra. Eu comecei a não gostar da cidade. Eu nasci aqui. No último dia Deus levanta um homem chamado pastor da Getsemane, Jorge Linhares. Ele vem pregar em Angra. Naquele dia Deus me rasgou, porque ele veio contar um testemunho. Eu guardo até hoje a palavra dele. Ele veio contar um testemunho de um médico que ele foi para os Estados Unidos e encontrou um amigo dele que era médico, que estava limpando o banheiro. E quando ele foi pregar nos Estados Unidos, ele encontrou esse médico. O médico olhou para ele e falou: e aí, como é que vai aquela miséria de Brasil? Aí ele: não, tá bem. Aí ele diz: bem nada, cara, você sabe que não está bem. Ele falou: não, eu estou bem. E o médico dizia: não está nada, eu tive que sair de lá para ser feliz. Nada contra a posição. Mas ele chega para o médico e diz: você teve que sair de lá para ser feliz limpando o banheiro aqui? Você é médico. Aí ele: mas eu não gosto daquele lugar. E nesse dia a palavra que ele liberou do altar, porque naquele dia tinha um altar, e o altar não é feito pelas estruturas, mas é por quem ministra, por quem adora, por quem ergue um altar. E naquele dia ele chegou para o público e falou o seguinte: aprenda uma coisa, ame o lugar que Deus te colocou. Faz assim, ó. Não, é devagarzinho não. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Cravou o pé. Amém? Essa palavra é para você. Sabe o que Deus falou comigo aquele dia através daquele homem? Ame o lugar que eu te coloquei, porque eu não vou te fazer prosperar numa terra que você não ama. Naquele dia eu olhei, eu me ajoelhei naquela praia, eu quase que eu rolei naquela areia. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu entendo que se o Senhor me trouxe para cá, eu só tenho a hora certa de fazer. Se o Senhor me trouxe para cá, eu só tenho a hora certa de acontecer. A partir daquele dia eu comecei a entender que eu não estava esquecido. Não mudou nada não, tá? Vai deixar aí. A partir daquele dia eu comecei a entender que eu não tinha sido esquecido, eu estava guardado. Deus estava guardando para um tempo. Muitas pessoas olhavam para a gente naquela época e diziam: pastor, se eu sou você, eu faria isso. Eu falava: não vou fazer, porque Deus não mandou fazer. E se Deus não mandou fazer, eu não dou um passo sem que Ele me mande. Eu estou quieto, estou parado. Não é hora, não é tempo. Deus sabe o que vai fazer na minha vida. Sabe, Deus não precisa te usar o tempo todo, meu querido. Ele só precisa te posicionar na hora certa. Ele só precisa que você esteja alinhado, afiado, pronto, preparado. Sabe, quando Deus ele detém a sua mão, ninguém pode mover. Agora, quando Deus move a sua mão,
ninguém pode deter. Quando Deus segura, Ele diz: não vou fazer. Ninguém vai conseguir adiantar nada. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer pirraça, não adianta fazer macumba gospel, não adianta fazer nada. Sério, não adianta. Se Deus decidiu parar, não é você que vai fazer o pé dele se mexer. Agora, quando Deus decide estender a mão e fazer, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ah, gente, me diz um que tem poder para isso. Me diz um que conseguiria parar a mão do Senhor. Sabe, quem pode impedir o mover de Deus? Me diz na história. Por acaso um homem consegue segurar o agir de Deus? Não dá. Eu tenho aprendido que na minha vida e na sua vida, a mão de Deus, ela se move. Deus se move. Só que às vezes Ele não se move para você se mover, se move para parar você. Só quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Sabe, Deus não quer deixar você adiantar o processo. Se você está parado hoje, pensa só, quem José seria se ele tivesse saído da prisão e voltado para a casa de Potifar, e Potifar tivesse descobrido que a mulher dele estava errada? Ele ia voltar com mais moral ainda. A gente acha que é igual a novela, né? Miserenta, ela vai ver só aquela vaca. Alguém vai contar para Potifar. Tem gente que trata igual a novela, é ou não é verdade? Quando ela sair dali, se ele voltasse para a casa de Potifar, ele ia voltar cheio de moral. Potifar ia olhar para ele: cara, eu vou te promover. Não era para ser adiantado, não era a hora dele aparecer. O faraó não tinha sonhado ainda. Gente, se o copeiro sai e leva José junto, Egito poderia ter um dos melhores garçons. Pensa ali, bistrô de José. Não era tempo. Eu não tenho dúvidas, porque tudo que José fazia, colocava a mão, prosperava. Não é verdade? Não é isso que a palavra diz? Imagine José do lado do copeiro. Ele ia ser o chefe do copeiro. O faraó não tinha sonhado ainda. Não era tempo. Sabe, não dá para adiantar processo, porque processos adiantados geram produtos desvalorizados. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida tem muito valor. Se você adiantar o processo, vai ser muito pequeno diante daquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Sabe, o processo de fabricação do vinho, ele é demorado. Do vinho de qualidade, ele é demorado, ele é artesanal, né? E eu já preguei uma vez sobre isso. O processo dá certo que hoje em dia algumas indústrias, elas desenvolveram um processo mais rápido, só que não tem tanto valor como o processo artesanal. O processo artesanal, pegava-se a uva, retirava-se o cacho, né? Retirava aquela hastezinha dela, porque se prensar a uva com aquela hastezinha, aquela haste vai amargar o vinho. Então tira-se aquela haste. Depois de tirar aquela haste, coloca-se num lagar, tá? Um local para pisa de uvas, e as pessoas vão lá pisar as uvas. Tem que ser com o pé descalço, não podia ser calçado, tem que ser descalço. Por quê? Porque a planta do pé ela é macia, e a planta do pé ela rompia a casca da uva, liberava a acidez da casca para começar o processo de fermentação, mas o pé ele não quebrava a semente, porque se quebrar a semente, amarga o vinho. E o primeiro processo, o primeiro suco que sai dessa pisa, é esse suco. Esse vinho é o mais valioso, porque é o primeiro vinho. Tira-se o primeiro vinho, reserva, faz o trabalho de estoque, de cuidado dele, e continua o processo com a casca que sobrou. Daí então surge a grapa, o extrato final da uva. É o suco mais barato, era o suco que todo mundo vendia, quase não comercializava, era o que sobrou, né? Tudo bem, era o que sobrava. Agora, de repente está dizendo: pastor, é um processo muito demorado. Se sou eu pegava aquele monte de uva do jeito que estava, quase que o pé inteiro, jogava no negócio, vinha uma prensa, ó, pronto, está feito o suco. Seria muito mais rápido, não é verdade? Só que você não ia provar o primeiro vinho, você ia amargar tudo,
porque você ia amassar caule, você ia amassar semente, você ia amassar tudo. Sabe, o processo de fabricação do vinho artesanal, ele é valioso, ele é demorado. Não dá para adiantar esse processo. Um outro tipo de processo é o da formação do extrato da azeitona. A azeitona, elas são colocadas debaixo de uma roda de pedra, para primeiro quebrar aquela casca dela. Então era colocado, fazia-se um trabalho de quebra, quebrou-se a casca, elas eram colocadas dentro de um saco de tecido, e esses sacos eles eram empilhados um sobre o outro. Depois de empilhado uma quantidade de saco, era colocado a primeira pedra, fazendo uma prensa. Nessa primeira prensa, extraía-se o primeiro óleo, e esse primeiro óleo era o óleo que era usado para unção. Era o óleo fino, era o óleo mais precioso. Esse era o óleo da unção, o primeiro, ali. Só que, depois de extraído o óleo da unção, que era o óleo do templo, era colocada uma segunda pedra, e era feita uma prensa ainda maior. É tirado o segundo óleo, e esse segundo óleo, ele é o óleo usado para comida, para alimento, para mantimento. Era o óleo de casa. Depois de extrair o segundo óleo, uma terceira pedra, uma prensa maior, era retirado o terceiro óleo, que era o óleo usado para as lamparinas, para iluminação, óleo para queima, um valor, um menor valor. Aí quando acabou tudo, eles botavam uma quarta pedra, uma prensa maior, e espremia até esmagar tudo. Dali era tirado o quarto óleo. Era uma borra, era uma massa, era um óleo grosso, que era para fazer limpeza, que era para fazer sabão. De repente você ia olhar e falou: cara, empilha logo tudo isso aí, bota aí 70 quilos assim, ó, e já, olha óleo, né? Não, óleo não é óleo. Existem algumas prensas que Deus está fazendo contigo para tirar coisa boa no tempo certo. Sabe, tem coisa que você não vai extrair se não for prensado. Tem coisa que você não vai colocar para fora se Deus não tiver o cuidado de fazer ao longo do tempo. Tem coisas que você está dizendo: pastor, meu coração está... Sabe, eu nunca experimentei uma agonia tão grande. E eu falei: você tem certeza? Tenho. Deixa chegar a segunda prensa. Ah, pastor, quando eu achei que estava tudo certo, que Deus já tinha extraído tudo de mim. Tem mais, varão. Diz para quem está do seu lado: Deus está trabalhando na sua vida. Processos não devem ser adiantados, porque senão vão gerar produtos desvalorizados. Eu tenho um chamado, só por dúvida, só para tirar uma dúvida minha. Só quem tem certeza que tem um chamado aqui, diga glória a Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Como que Deus vai te ensinar aquele prover se você não experimentar a falta? Como que você vai dizer que Deus cura se um dia não houver necessidade de cura sobre a sua vida? Como que você vai pregar o amor se um dia você não foi amado? Sabe, se Deus tem um chamado na sua vida, Ele não é louco de te projetar fora do tempo. Às vezes Deus leva um tempo para fazer. Peraí. Às vezes Deus leva um tempo para fazer. Sabe, essa frase tem falado tanto ao meu coração nos últimos dias. Tanto. Eu fico imaginando a cabeça de José. Sério. Todos os dias, levantando no mesmo lugar, sem conhecer ninguém, sem ninguém de influência, sem perspectiva de futuro, só uma palavra de Deus. O que José tinha era só uma palavra. Ele não tinha um advogado, ele não tinha um álibi. Foi só o que Deus falou para ele. Trouxe um rapaz aqui hoje para conhecer a igreja, e ele falou assim: rapaz, que lugar legal, quanto tempo você está aqui? E eu falei: cara, a gente tem 5 anos de igreja. Ele: 5 anos? Eu falei: é. E como é que começou? Eu falei: Deus me deu uma palavra, eu fui. Ele: assim? Eu falei: desse jeito. José tinha uma palavra, e essa palavra bastou na vida dele. Sabe, uma grande crise precisou ser desencadeada por Deus para de repente acontecer na vida de José.
José não sabia que aquela noite que ele dormiu seria a última noite dele na prisão. Tem noites que você está dormindo que você não tem ideia que pode ser a tua última noite de agonia. Tem dias que você está deitando e dormindo que você não tem noção que vai ser o teu último dia naquela posição de vergonha. José, ele acordou escravo e ele dormiu governador do Egito. José, ele acordou escravo, mas ele dormiu no palácio do faraó. Deus não quer mudar só a tua condição, Deus quer mudar a tua geografia, Deus quer mudar o teu jeito de falar, Deus quer mudar como as pessoas te olham, Deus quer mudar a tua autoridade, Deus quer mudar tudo isso em você, e às vezes leva um tempo, mas quando Deus faz, de repente Ele faz para nunca mais precisar fazer de novo. A gente precisa viver nessa expectativa, meu querido. Deus não está demorando, Ele está preparando o seu de repente para a sua vida. Eu converso com algumas pessoas aqui na igreja, e algumas pessoas durante um período têm dito assim: pastor, você sabe, eu estou numa inquietação. Pastor, nossa, pastor, não estou nem dormindo. Pastor, eu estou orando, eu não estou vendo nada. Até briguei com a mulher, já chutei o cachorro, já mordi o rabo do gato. Eu já estou tão irritado que não estou conseguindo, não tenho paciência mais. Só sei chorar. Eu falo, por quê? Porque está demorando tanto. Mas sabe o que é gostoso? É que um dia eu encontro a mesma pessoa, depois de um culto desse, e a pessoa me para ali fora: pastor, posso dar um abraço? Eu falei, pode, por quê? Pastor, Deus fez um milagre na minha vida, e eu fiquei tão assustado, porque as coisas mudaram de uma hora para outra. É tipo aquele sol que estava todo nublado, e parece que Deus fez assim, ó, e o sol começou a brilhar, e mudou tudo de repente. Meu querido, Deus está preparando de repente para a sua vida. Eu acho que só esse lado aqui recebe isso, né? Deus está preparando de repente para a sua vida. Eu aguardo todos os dias, porque a cada dia é um de repente novo que acontece comigo. A cada dia é um de repente novo que eu tenho vivido. Sabe, mas pastor, quer dizer que Deus está fazendo a mesma coisa? Não, são de repente novos, são coisas novas. Ah, meu querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe qual é o segredo? Ame o Senhor. Que isso? Ame o Senhor. Mas pastor, eu quero fazer alguma coisa. Para de querer fazer, ame o Senhor, porque Ele quer fazer por você. O seu segredo é confiar, amar, se entregar e esperar que Ele está fazendo. Sabe, você não está esquecido, você não foi abandonado. Deus apenas te guardou para o momento certo. Sabe, quando Deus chama José, ele se arruma, faz a sua barba, toma um banho, porque pensou, minha hora chegou. Quando eu vim para o culto hoje, eu falei, Jana, está na hora. Vou para o banheiro tomar um banho. E quando eu vou para o banheiro tomar um banho, o Senhor, sai do banheiro o Senhor. A barba já tinha feito. Se arruma, porque chegou. Chegou. Cada dia é um de repente na sua vida. Cada dia é um de repente. Porque hoje você vive coisas que lá atrás você orou. Hoje eu realizo coisas que lá atrás você pediu, que lá atrás você jejuou. Eu não me esqueci de você, eu não te desamparei, eu não te abandonei. Eu estive e estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, quando você veio para cá hoje, quando você se arrumou, você estava em casa, jogado naquele sofá, esquecido, e alguém ligou para você, vamos na igreja hoje, e você está dizendo, meu domingo está uma droga, mas eu vou na igreja com você. Ei, começou uma droga, mas não vai termina assim. Você se arrumou, você se barbeou, perfumou, entrou aqui e está o tempo todo dizendo, parece que esse cara estava na minha mesa de café hoje, porque o que ele está falando foi aquilo que eu vivi o dia todo. Sabe, Deus está te chamando para largar esse mundo de inquietação. Deus está te chamando para largar a prisão do pecado. Deus está te chamando para deixar essa dúvida de lado. Meu querido, você não foi esquecido, você só foi guardado para o hoje, para o agora. Onde é que está aquela primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem.